Olá, meus amores, bom dia. Vamos dar início à nossa aula de geografia. O tema da nossa aula hoje é: as moradias são construídas de materiais diferentes. E antes da gente passar aí para as páginas do nosso livro, vamos assistir a um vídeo que vai falar um pouco sobre os diferentes tipos de moradias e os materiais utilizados para a construção dessas moradias. Tipos de moradias e materiais utilizados. Casa de alvenaria. As casas de alvenaria são construídas com tijolos, cimento e telhas como base, podendo ser acrescentados itens como vidro, pedras, concreto e cerâmica. Palafitas. Existem regiões constantemente alagadas pela cheia de rios. Nesses locais, as casas são construídas com madeira sobre estacas, usando ainda papelão, isopor, plástico e lataria. Casas de pau a pique. Construções antigas que aplicam técnicas rudimentares. São feitas de madeiras entrelaçadas e barro. O telhado, por sua vez, pode ser feito com barro, telhas e folhas. E sim, esse tipo de moradia ainda é comum em determinadas regiões do interior do nosso país. Oca. As ocas são moradias indígenas. Normalmente são moradias coletivas, feitas com troncos, galhos, cipós, folhas e palhas. Apesar da aparência frágil, resultado dos materiais usados, as ocas são casas muito resistentes. Iglus. Basicamente, são feitos com blocos de neve para abrigar pequenos ou grande número de habitantes. O objetivo das pessoas que os constroem certamente é fugir do frio, além de evitar o ataque de animais. Casa de pedra. Por não exigir nenhum tipo de manutenção depois da construção, as casas feitas de pedra são muito usadas em países da Europa. Os tipos de pedras usadas na construção são as mais variadas possíveis. Muitos castelos são construídos com este tipo de material. Agora, meus amores, abram o livro de vocês na página 206, na disciplina de Geografia. As moradias são construídas de materiais diferentes. A construção das moradias pode ser influenciada pelo clima local e modo de vida de seus moradores, assim como pelos materiais de que são feitas. Todos esses fatores colaboram para a existência de diferentes tipos de moradias. Observe a seguir alguns exemplos. Nessa primeira imagem aí, diz assim: em lugares muito frios, o telhado das casas é inclinado para impedir que a neve se acumule. Aí nós temos essa imagem aí desse tipo de moradia. Essa moradia é no Japão. Logo abaixo nós temos uma moradia em Berlim, na Alemanha. Algumas moradias são de alvenaria. Nesse tipo de moradia são utilizados tijolos, cimento, areia, entre outros materiais. Passando aí para a página 207, nós temos a primeira imagem e diz assim: em lugares onde as casas ficam muito próximas aos rios, elas são construídas sobre estacas de madeira, que evitam inundações. São as chamadas palafitas. Essa moradia é localizada em Iquitos, no Peru. Logo abaixo, nós temos outra imagem, uma moradia lá na Bahia. As casas de pau a pique, também conhecidas como taipa, são construídas com madeira e barro. Esse tipo de casa nós podemos encontrar em sítios aqui no nosso município. Eu acho que ainda deve existir esse tipo de casa aqui. Lembram que a tia falou que é um tipo de casa bem frágil, que os materiais são bem frágeis? Logo abaixo nós temos aí outro tipo de moradia. Alguns povos constroem suas moradias com os materiais que encontram na natureza e de acordo com seus costumes, como os tuaregues, que moram em tendas feitas com madeira, tecido e couro. Essa moradia está localizada no deserto do Saara. Você conhece alguma moradia como as mostradas nas fotografias desta página e da anterior?
Converse com os colegas sobre isso. Aí na página 208 nós temos atividades. Ligue a imagem de cada moradia aos principais materiais que foram utilizados para construí-las. Aí nós temos aí a primeira imagem, uma casa de alvenaria. A segunda imagem, uma casa que chamamos de palafitas. E a terceira imagem, a moradia conhecida como casa de taipa. Passando aí para a página 209, nós temos a questão número 2, que diz: substitua os desenhos por letras e descubra o nome de alguns materiais utilizados na construção das moradias. E aí nós temos esse quadro com algumas letras e abaixo de cada letra nós temos uma figurinha, um desenho que vai representar elas. Aí, A de abelha, C de coração, D de dado, E de elefante, H de helicóptero, I de ioiô, J de jacaré, L de lápis, M de melancia, N de navio, O de olho, R de relógio, T de tatu e V de vaca. E aí logo abaixo nós temos a letra A, que tem uma sequência de figuras. Aí você vai olhar para a figurinha e vai colocar a letra que está representando ela. No final você vai formar uma palavrinha e você vai ler e descobrir que material é esse, utilizado nas construções das moradias. E aí você vai repetir esse mesmo exercício na letra B, C, D e E, descobrindo aí quais são os materiais utilizados na construção das moradias. Na página 210, nós temos a questão número 3, que diz assim: pesquisa em revistas, jornais ou outros materiais, figuras que mostrem diferentes tipos de moradia. Recorte e colhe as figuras no espaço abaixo. Atenção, meus amores, ao que a questão está pedindo. É uma pesquisa onde você vai procurar em livros, revistas, jornais ou mesmo imprimir da internet, se você não tiver esses outros materiais em casa. Vai recortar e vai colar, certo? Não é para desenhar. Caso na hora da sua atividade você não tenha como resolver essa questão e enviar para mim no mesmo dia, não tem problema, você pode me enviar depois, tá certo? Mas não deixem de fazer. Bom, meus amores, tenham um bom dia e até a próxima aula.